Pois bem, então vamos dar continuidade à aula 8. Eu estava fazendo uma confusão aqui, que é a seguinte, eu estava considerando que a secante é 1 sobre o seno, quando na verdade não é, né? Isso aqui é a cossecante. Então isso aqui está errado. Aqui é a cossecante, isso aqui é menos a cossecante ao quadrado de x. E isso está certo, né? Então, como a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado, então se eu a integral, considero a integral da cossecante ao quadrado de x dx, eu vou obter menos a cotangente de x mais c, né? De novo, podemos observar rapidamente que se eu derivo essa função, eu vou obter aquela, né? Então, dando continuidade, falta a, a secante e a cossecante, né? Então, vamos derivar, vou considerar a função secante de x, que é 1 sobre o seno, melhor, 1 sobre o cosseno, eu fiz a confusão de novo, 1 sobre o cosseno. Então, a derivada vai ser 1, é 0, né? 0 multiplicado por cosseno de x, menos a derivada do cosseno, que é menos o seno, multiplicado por 1, quocientado por cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x. Essa derivada vai resultar em seno de x quocientado por cosseno ao quadrado de x, que é igual, eu posso escrever como seno de x quocientado por cosseno de x multiplicado por 1 sobre o cosseno de x. Pois bem, aqui eu tenho a função cossecante, né? Aqui eu tenho a função cossecante. Desculpa, não, seno sobre cosseno, tangente, né? E aqui eu tenho a função secante, né? Então, o que eu vou obter aqui eu tenho a função tangente e aqui eu tenho a função secante. Então, eu vou reescrever ali em cima. Se eu considero a função f de x igual a secante x, então a derivada f' de x, ela é a tangente que multiplica a secante. Pois bem, então nesse caso, o que temos é que a integral da tangente que multiplica a secante de x é a secante de x mais a constante. Então agora falta a cossecante. Então, considerando a função g sendo a cossecante, isso é 1 sobre o seno, por definição, tá? Então, calculando a derivada, rapidamente aqui, temos 0 que multiplica o seno, menos o cosseno, quocientado pelo seno ao quadrado. Isso vai ser igual a menos o cosseno de x, quocientado pelo seno de x, multiplicado por 1 quocientado pelo seno.
Então agora sim, aqui vai dar menos a cotangente e aqui eu tenho a secante. Não, cossecante, né? Cossecante de x. Viram que para mim é confuso essa definição, né? Porque dá a impressão que assim, como a tangente é definida como seno por cosseno, né? Eu sempre considero que a primeira função é definida baseada no seno. Então, a primeira função para mim é a secante, então ela seria mais naturalmente baseada, definida como 1 sobre seno, né? Mas ela é definida como 1 sobre cosseno. Então, essa confusão é causada por causa disso, por causa da definição da tangente. De forma mnemônica, eu acredito sempre que a secante é 1 sobre o cosseno. Por isso eu faço essa confusão. Mas bem, é uma confusão que rapidamente se desfaz, né? E então, dada a função cossecante, a derivada é a cotangente menos a cotangente vezes a cossecante, né? Portanto, a integral, considerar a integral da cossecante, cotangente, né? Cotangente vezes a secante, vezes a cossecante, cotangente com cossecante, nós encontramos a função cossecante. Menos, né? A função cossecante. Mais uma constante. Pois bem, então com isso encontramos as integrais das funções trigonométricas, né, de todas as funções trigonométricas clássicas, né, as integrais que resultam de derivação imediata. Então, dada a função trigonométrica seno, cosseno, tangente, secante, cotangente, cossecante, calculadas suas derivadas, sabemos exatamente como a integral, o integrando deve ser para resultar no processo de inversão da derivada trigonométrica das funções clássicas, né? Então, mas agora fazendo uma pequena observação, observe que quando eu escrevi aqui a derivada, a expressão que obtemos é esta, né? Obtemos essa expressão aqui, derivada. Então é esperado que o integrando ele pode ser escrito em função de senos e cossenos. Então essa integral aqui pode ser escrita de outra maneira, né? Poderia estar escrita como aqui é menos o cosseno quocientado por seno ao quadrado dx. Então observa que isso é a derivada direta da cossecante, né? Então, porque agora temos o sinal aqui, então isso é exatamente a cossecante. Isso é a cossecante de x mais c. Então, vamos ver logo mais o que seria a regra a regra da cadeia, né? Ou seja, que usamos de forma para inverter pela integração, denominamos de regra da substituição. Nesse caso, substituição direta. Vamos ver que podemos encontrar, nesse caso aqui, é possível encontrar, como usamos a regra do quociente para derivar, vamos procurar de alguma maneira uma derivada que resulte nisso e vamos encontrar uma outra expressão para essa integral. Essa mesma integral aqui pode ter uma outra expressão, né? Então, como esse aqui é um complemento da aula 8, então vou concluir aqui e voltamos com a aula 9.